Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021, aqui do Gabinete Pastoral, para aquilo que será o nosso estudo bíblico de hoje. Bem, nós temos o texto base, que será Marcos capítulo 10, do versículo 32 ao 34. Mas nós temos nos evangelhos dois textos paralelos a esse, citaremos um deles no decorrer do estudo. Mas os dois textos paralelos, o primeiro é Mateus capítulo 20, do 17 ao 19, mesmo texto. E ainda Lucas capítulo 18, do versículo 31 ao 34. Então, de novo, tomando por base, Marcos capítulo 10, do versículo 32 ao 34. Queridos, neste trecho dos evangelhos, em particular de Marcos, nós temos a narrativa da última vez em que Jesus se encontra a caminho de Jerusalém. Marcos 10, 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Vejam, Jesus e os discípulos, eles vinham do leste do Jordão, na Pérea, e tiveram ali uma conversa profética. Pela terceira vez, Jesus fala com seus discípulos sobre os sofrimentos que ele, Messias, teria, sobre sua morte e ressurreição. Olha o versículo 33. Subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Quando eu digo que é a primeira referência, as outras duas referências se encontram, obviamente, em outros textos, aqui mesmo em Marcos. No capítulo 8, versículo 31, nós temos a primeira referência. Ou seja, a primeira vez que Jesus fala claramente com os seus discípulos sobre, profeticamente falando, né, sobre sua prisão, morte, sepultamento e ressurreição. Marcos 8, 31. Então, começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, ele, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. A segunda referência, também Marcos 9, 31. Porque ensinava Jesus os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem, óbvio ele, será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Então, esta situação de Marcos 10 é a terceira é a terceira vez que Jesus fala sobre esse assunto. Vejam, ele traz alguns detalhes aqui, né? Ele fala no verso de número 33 de Marcos 10, que ele será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, seria condenado à morte e ele seria entregue aos gentios. É uma referência a todo o processo de julgamento, açoitamento e crucificação empreendido pelos romanos. No verso 34, ele dá outros detalhes. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Reforça o que já havia sido dito em Marcos 8, 31 e 9, 31 também. Lucas, capítulo 18, que é o texto paralelo a esse, como eu já disse no começo, nos versículos 32 e 33, Jesus também é muito claro quando ele diz assim, ó, ele será entregue aos gentios, aqui é uma referência aos romanos, né? Escarnecido, foi o que os romanos fizeram, ultrajado, porque despiram-lhe as roupas, colocaram uma capa
para cobrir o seu corpo, colocaram uma coroa de espinhos, bateram com um caniço, né, com um pedaço de cana na cabeça para que os espinhos da cruz penetrassem a testa, o couro da cabeça de Jesus. E foi o trajeto cuspido, cuspiram em Jesus. Versículo 33 de Lucas 18. Açoitaram-no, mesma referência de Marcos, tiraram-lhe a vida, o mataram, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Muito bem. Por falar em açoite, tanto o texto de Lucas como de Marcos falam que aconteceria isso com Jesus. Moody, comentando isso, esclarece que, na mão de um homem forte, o açoite romano era uma arma mortal. Consistia de um certo número de tiras de couro com um cabo de madeira. Cada uma dessas tiras continha pequenos pedaços de chumbo presos a intervalos, com alguns poucos golpes de uma pessoa forte segurando esse instrumento, podia cortar as costas de um homem até expor-lhe as costelas. Jesus tem o hábito de desfrutar da companhia dos discípulos durante as suas caminhadas. Mas vejam, o versículo de número 32 aqui de Marcos 10 registra um fato interessante. Eu não li todo o versículo propositalmente para fazê-lo agora. Então eu havia dito no começo que eles estavam de caminho subindo para Jerusalém, então eles vieram da região da Pérea, vieram de outro lugar, né, vieram do leste, da região do Jordão para a Pérea. E aí, Jesus ia adiante dos seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, e aí ele fala da prisão, fala do açoite, fala do escárnio, da cusparada, fala da morte e depois da ressurreição. Mas vejam, o que nós temos aqui no versículo 32 é muito interessante. Porque culturalmente Jesus caminhava entre os seus discípulos, mas nesse momento ele vai adiante. Então, neste momento, Jesus vai adiante dos seus discípulos e ele vai sozinho. Ele se afasta um pouco dos presbíteros para estar sozinho. Veja, queridos, às vezes nós também precisamos dos nossos momentos a sós. Momentos em que ficamos sozinhos, em que nos isolamos no nosso cantinho, para o nosso momento de pensar, de repensar, de analisar as coisas, de refletir sobre as coisas da vida. É importante esse momento sozinho, principalmente quando nós nos colocamos sozinhos com Deus. E isso acontece principalmente em oração. Mateus 6,6 diz, quando orar, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, te recompensará. O que é isso, queridos? Sozinho, orar sozinho com Deus. Nosso momento de intimidade. Orar sozinho com Deus, o momento onde podemos derramar o nosso coração, derramar a nossa alma, podemos nos abrir para Deus e contar coisas que só Deus deve ouvir, que só Deus precisa ouvir, mas que está dentro de nós, que nos aflige, que nos abate, que nos angustia, que nos entristece. São coisas que Deus nos escuta, porque nós abrimos, óbvio que isso é uma linguagem figurada, abrimos o nosso coração. Jesus faz isso. Ele está à frente dos discípulos, está isolado, ele está distante, afinal de contas ele vai enfrentar a morte. Né? Então, nesse trecho do versículo 32, esse é o registro.
Ele está sozinho. Ele sabia que seria conduzido para a morte. O fato de que Jesus ia adiante dos discípulos caminhando sozinho surpreendeu os discípulos. Eles se admiraram, diz o texto. Ficaram tomados de apreensão. Mas por que ele está lá e não aqui conosco? Depois Jesus os chama. Então é importante nós termos o nosso momento isolado, o nosso momento a sós com Deus. É fundamental. Mas não é para sempre. Isso tem um momento. O ideal é que isso tenha um tempo. E que prontamente nós nos voltemos para estar com o Senhor. E para caminhar com os nossos, além de estar com o Senhor, caminhar com os nossos. Que a bênção de Deus, sua graça, sua misericórdia, sua iluminação e a ação consoladora do seu Espírito Santo nos abençoe